Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Já é depois do almoço. Estou sozinha ainda porque os meus meninos não chegaram, nem os meus filhos da escola, nem o meu marido do trabalho. Mas eu já vou começar a preparar alguma coisa gostosa para nós comer no final do dia. E como é uma receita diferente, eu quero gravar para compartilhar com vocês, né? Eu sei que vocês têm curiosidade quando eu faço receitas diferentes, mas nem todas eu gravo. Então essa eu vou compartilhar e porque é uma receita fácil e que fica muito gostosa. Então vamos começar fazendo. Já peguei o bowl aqui e vou pegar o restante dos ingredientes porque nada mais é do que um pão caseiro, mas que não fica um pão alto. Aí vocês vão ver, né, conforme eu for fazendo o processo aqui, vou fazer recheio e tudo, e aí eu vou gravando para compartilhar com vocês. Então aqui no bowl eu vou colocar 1,5 xícaras de água morna, bem morninha. Não pode ser quente porque senão queima o fermento. Uma colher de mel, senão você pode substituir por açúcar. E o meu mel já tá açucarando. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de fermento de pão. Esse sachê aqui contém 7 gramas. Eu vou misturar só para dissolver esse fermento, para ele não capsular na hora de eu colocar a farinha. Vou colocar 40 ml de óleo. Vou colocar farinha até dar o ponto. A farinha vai depender muito, que nem eu sempre falo pra vocês. E agora eu vou colocar um pouco de sal. Umas 9 gramas, se for pesar. E o ponto é, quando a massa é bonita assim, não gruda mais na mão, tá ótimo. Aí eu sempre coloco um pouquinho de farinha sobre a massa, só para depois, quando eu for tirar ela daqui, ela não tá tão colada no bowl. E agora eu vou fechar esse bowl para manter essa massa quentinha, né, morninha, e só volto a mexer nela daqui uns 40 minutos. Bom, vamos seguir aqui no preparo do recheio do pão. Eu coloquei aqui frango já descongelado. Agora eu vou colocar sal. Chimichurri, que nós amamos, então sempre capricho. Aqui é a páprica doce, curry,
cebola, alho. Os temperos é a gosto, né? Vou colocar azeite também. Dá pra colocar o azeite antes, mas como o frango tinha um pouco de água, então eu quis fazer com que ele enxugasse a água primeiro. Vou colocar um pouquinho de shoyu também. A carne já cozinhou e agora eu vou finalizar. Eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, não muito. Não chega a ser nem uma caixinha inteira. E também vou colocar queijo. Eu tinha que ter colocado um pouquinho mais quente, mas eu tava esperando o Léo chegar com o queijo. Aí esse aqui é mussarela ralada, né? Não vou colocar muito, porque ainda vai por cima depois. E a carne não pode estar quente, porque eu vou rechear o pão. O pão já tá transbordando do bowl, de tanto que cresceu. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Eu vou cortar essa massa, vamos ver aqui em quantos pedaços. 2. 5. E agora eu vou abrir elas. Ele parece... Agora eu vou rechear um lado dessa massa aqui. E coloco um pedaço de queijo e depois fecho essa massa. Se onde tem farinha ela não gruda, é só umedecer que dela cola. Ó, aqui eu coloquei 4 e o outro eu coloquei na air fryer. Eu amornei o forno e a air fryer e agora eu vou deixar descansar por uns 20 minutos. Eu nem ia gravar para mostrar para vocês, mas eu vou compartilhar. Sempre que meu marido vai no mercado sozinho, ele exagera. Ele é sempre exagerado, por isso que eu gosto de ir sempre junto com ele no mercado. Não que não seja uma coisa boa, porque comida, né? Pensa-se, né? Que eu conheci muitas pessoas que são muquirana, não compravam aquilo que precisava para comer e quando comprava era só um pouquinho. Enfim, graças a Deus, né? Hoje a gente pode ir no mercado e comprar aquilo que quiser. Mas o meu marido é extremamente exagerado. O que eu pedi para ele trazer do mercado? Leite, porque eu vou fazer doce de leite amanhã, e aí eu gravo para compartilhar com vocês. Então, 3 vai na receita e 1 para ter aqui em casa, que a gente sempre tem leite fresco em casa. Aí, iogurte. Os meninos estão comendo pouco iogurte porque eles comem ovo de manhã. Então, ok. Então, eu tinha pedido para ele trazer leite, um suco,
um queijo ralado, né? Normalmente essa mussarela ralada, para eu fazer a receita e para ter em casa. Aí, e o queijo que eu usei na receita. Mas, além disso, ele trouxe queijo Edam, Asiago. Esse aqui é um outro tipo de provoleta. Camembert. Escamorça defumada. Aí ele trouxe pancetta, que esse aqui não chega a ser o bacon aí, é pancetta mesmo, é a barriga do porco. Mas eu já tinha isso, eu não tinha pedido. E nem todos esses queijos eu tinha pedido. Aí aqui ele trouxe lonza, são já bifinhos de carne de porco, ó. Também não tinha pedido carne porque nós compramos carne sábado, então ainda tinha na geladeira. Vamos ver o que mais ele trouxe. Salada, eu não tinha pedido porque ainda tinha alface, mas ele trouxe mais alface. Trouxe a valeriana, que é um tipo de salada verde que nós amamos. Aqui é um mix que aqui tem rúcula, valeriana, alface, 2 tipos de alface aqui dentro e manjericão. Tomate, esse aqui eu não pedi, mas precisava trazer, então ele trouxe tomatinho cereja. As bananas eu pedi. Não pedi tangerina, mas essa época, então, ele sempre compra. É claro que pera eu também não pedi, mas ele trouxe porque o André ama pera. As laranjas eu tinha pedido, porque aqui em casa não falta laranja. E também eu vou fazer um bolo de laranja que vai geleia de laranja e eu faço ela em casa. Então essa eu tinha pedido. E não tinha pedido batata. As ricotas eu pedi porque eu vou fazer uma receita também que eu já fiz e vou repetir. Então precisa de 1 quilo de ricota. Então ele trouxe 1 quilo de ricota. E tem mais, não acabou. Eu pedi para ele trazer 10 ovos, porque aqui não vende ovos em dúzia, vende de 10. Mas ele me trouxe 30. Tudo bem, que ovo a gente come bastante, eu faço muita receita e uso sempre ovo. E suco. O Pia tinha pedido para ele trazer suco, então esse da Zuego é bem gostoso e ele não tem açúcar. Eu tinha pedido 1, ele trouxe 2. E farinha também, que não pode faltar, eu pedi 1, ele trouxe 2. E ainda não acabou. Trouxe 6 litros de chá, isso eu não tinha pedido, ele só comprou. Eu não tomo esse tipo de chá, mas os meninos tomam de vez em quando. Pasta de amendoim, provavelmente tá acabando a nossa, então ele pegou, lembrou e pegou. E aqui são pães. Um pãozinho, tipo pãozinho tartaruga, que os meninos amam. Esse é o meu pão integral favorito, que é muito bom também. E aqui são uns tipos de massa folhada recheada, que ele trouxe para tomar café, apesar de que já tá anoitecendo. E esse aqui tem sabor... acho que são recheados com chocolate. E o fermento de pão que eu tinha pedido. Então, ele trouxe muito mais coisas, não que eu tenha ficado chateada, porque eu conheço meu marido, eu sei que quando eu peço para ele, passa no mercado, porque como ele tá trabalhando nesse horário da manhã,
Então é mais viável ele passar no mercado antes de vir para casa, para não ter que voltar lá de novo depois. Então ele sempre passa. Eu sempre sei que vai vir mais coisas daquilo que eu realmente pedi. Mas ele é um pouco exagerado. Então, deixei nos comentários se o marido de vocês é exagerado como o meu, né? Que nem eu falei, não tô reclamando porque 1000 vezes trazer um monte de comida para casa do que não ter, né, para comer. Mas agora eu tenho que fazer malabarismo na geladeira para guardar tudo isso aqui, porque a maior parte vai para a geladeira. E minha geladeira nem é tão grande assim. Mas sempre dá-se um jeitinho. O leite 1 já vai ficar aqui porque já tá acabando aquele. E os outros eu vou colocar em cima, mas amanhã eles já saem daqui porque eu vou fazer a receita. Aqui eu tinha pedido um pacote de queijo ralado, ele trouxe 2, que agora eu volto e lacro ele, porque é aquele que tem aquele lacre, e coloco aqui dentro. Quando eu precisar, eu tenho. Ok, coube tudo. Agora eu vou terminar de guardar o restante das coisas. Hey, we can run away. Ah, e ele trouxe 2 garrafas de vinho que eu já tinha colocado lá no armário. Quase na hora de pôr os pães assar. E esses pães que ele trouxe, que normalmente eu guardo no forno, porque eu não tenho muito espaço, eu vou deixar aqui na grade, junto com os que já tinha aqui em casa. E aí depois, quando eu desocupar o forno, eu coloco dentro. As laranjas eu tenho que lavar, as frutas, com exceção as tangerinas, essas eu não lavo. Porque se eu molhar, ela vai estragar com mais rapidez, porque elas já vêm tudo com as folhinhas assim ainda. Então, quanto mais folhinha tiver, mais frescas são. Então, essas eu não lavo. Não precisa ter tanta folha também. Aí os ovos eu já coloco uma parte aqui e a outra eu guardo no armário. Ah, e as coisas que ele já tinha levado lá para a lavanderia. Eu tinha pedido isso aqui, que é um tipo de sabão específico para fazer lavagem da lava-louças, né? Mas ele trouxe a mais um amaciante, eu não tinha pedido, e trouxe também uma espécie de toalhinha para colocar dentro da máquina de lavar roupa. Isso aqui lava a roupa. Aí ele trouxe. O Léo é o que eu não sou, né? Ele gosta muito de ir no mercado. Eu até gosto de ir no mercado aqui também, mas ele gosta sempre de ver coisas diferentes. Então aqui tá dizendo que tem 30 lenços, né? 30 toalhinhas, e você usa uma por vez. Quando eu for usar, amanhã ou depois que eu tenho que lavar roupa, aí eu mostro, mas não tem nada demais. Você coloca a roupa dentro da máquina e coloca um junto com a máquina, junto com a roupa ali no cesto, né? E é isso. E aí ele se dissolve ali dentro. É um produto feito para lavar roupa. Os pães já estão praticamente bons para assar. Tinha que deixar crescer um pouquinho mais, mas já estão todos com fome aqui em casa. Aí eu bati um ovo para passar aqui. Você pode fazer uma pastinha também, pode ser uma pastinha de alho ou só manteiga para passar em cima do pão. Mas eu vou fazer do modo mais tradicional mesmo, que é o ovo, para ser mais rápido também. E senão, para fazer a pastinha, eu tinha que ter tirado a manteiga
antes da geladeira para ela ficar molinha. E eu não fiz. E se eu derreter ela, ela derrete, né? Então, vai ficar para a próxima vez que eu fizer para fazer a pastinha de alho. E agora eu vou colocar mais um pouquinho de mussarela aqui em cima. Já liguei o forno para ir aquecendo a 180 graus por 25 minutos. E aqui a mesma coisa. Pães assados e agora vamos ver como é que ficou. Já tirei da air fryer, foi o primeiro a ficar pronto. E os do forno. Vamos cortar para ver como é que ficou por dentro. Ficou bem assadinho. O queijo derrete lá dentro, ó, com a carninha. E agora nós vamos comer, aproveitar que tá quentinho ainda. E vou cortar mais um pedaço desse para dar pros meninos, daí eu corto um grande. Esse tem mais carne. É uma receita bem simples, bem fácil de fazer. E o recheio eu fiz com frango, mas pode fazer com outras coisas. Vou provar esse pedacinho pequeno aqui. O queijo faz essa casquinha, ó, que fica bem crocante. Ele não queima, ele fica bem douradinho.